A atual primeira-dama disse, abre aspas, "Fuck you, Elon Musk." Será que a primeira-dama, Janja, mulher do presidente Lula, cometeu um crime contra a honra de Elon Musk? Será que o estrangeiro, no caso Elon Musk, é titular também da proteção à honra, conforme estipulado na nossa Constituição, no nosso Código Penal? Fica aqui comigo até o final desse vídeo e eu vou te explicar se a primeira-dama cometeu ou não crime contra Elon Musk. Primeiro, vamos direto aqui para a tela para a gente ver o que foi que a Janja disse lá nesse evento que acontece no painel do G20 Rio, G20 Social. Cria. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. A gente vê então, né? Ela diz, "Fuck you, Elon Musk." Fuck you, Elon Musk. Isso, traduzindo para o português, deve significar foda-se, né? Ou vai se foder, algo desse tipo. Bom, primeiramente eu consigo compreender isso como uma injúria. Se você disser isso para qualquer pessoa, você não pode, primeiro de tudo, você não pode falar isso, né? Então, como é que em um evento como esse, cheio de pessoas, a primeira-dama fala uma expressão como essa? Já começa o erro aí, né? Não tem como defender isso, né? Isso é algo indefensável, aquilo que eu sempre falo aqui. A liberdade de expressão é um direito garantido a todas as pessoas, brasileiros e estrangeiros, agora tem limites. E o limite é justamente quando você vai invadir a esfera de direito de outra pessoa. Quando a gente vai verificar se o Elon Musk, veja, porque o Elon Musk nem estava ali, então essa infração, esse fato é cometido através das redes sociais e essa comunicação então se dá à distância, mais conectados através das redes de informação. Quando a gente vai verificar se isso pode consistir em uma infração penal praticada contra o Elon Musk, a gente tem que ver se o direito penal e a nossa Constituição garante a proteção também aos estrangeiros. A mulher do presidente Lula, Janja, é brasileira, o Elon Musk é estrangeiro. Inclusive o território que isso acontece, já que o Elon Musk está, sei lá, Estados Unidos, Canadá, não sei onde esse cara está. O fato é que ela comete a infração aqui, só que se tratando de algo que vai para as redes sociais, tem alcance em todo o território no mundo, beleza? Vamos aqui direto para a Constituição, e na Constituição a gente consegue ter uma ideia se o estrangeiro é protegido ou não pelos direitos que são garantidos aos brasileiros. O artigo 5º da nossa Constituição, que eu sempre tenho trazido aqui também, sempre gosto de trazer e mostrar como é que é o dispositivo na lei. O artigo 5º da Constituição estabelece o seguinte, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Primeiramente, a gente tem que considerar o seguinte, a Constituição utiliza a expressão estrangeiros, ou a frase, né, estrangeiros residentes no país. Evidente que Elon Musk não é residente no Brasil. Mas será que isso exclui da proteção do direito? Será que isso exclui ele da proteção que é conferida pelo direito penal? Evidente que não. A gente tem também no Código Penal algumas disposições que tratam a respeito da vítima que sofre a infração penal quando o crime é cometido fora do território brasileiro. Mas aqui, considerando que o alcance da fala da mulher do presidente Lula tem alcance global, ou seja, onde se utilizar a internet vai se ter acesso a essa informação, nós não vamos levar em consideração o território, nós vamos levar em consideração a proteção que a nossa Constituição e o nosso Código Penal confere a todas as pessoas. Mas veja só, apesar da Constituição utilizar essa expressão estrangeiros residentes do país, hoje já é tranquilo o entendimento de que não somente os estrangeiros residentes no país, mas qualquer estrangeiro, porque a ideia era do seguinte, a proteção do direito que é assegurada ali no artigo 5º da Constituição seria assegurada a quem estivesse no Brasil, ou seja, não no sentido de conferir um caráter de direito internacional, mas sim direito nacional, dentro do direito público interno. Então, a ideia, no momento de concepção da Constituição, em 1988, era proteger aquelas pessoas que estivessem no Brasil. Mas isso não quer dizer que um estrangeiro que não seja residente no Brasil não seja titular dos direitos também consagrados na Constituição. Aí a gente vai para o segundo dispositivo dentro da Constituição, lá no artigo 10, no artigo 5º, inciso 10. Então ele diz assim, ó, são titulares dos direitos a seguir os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Inclusive os seguintes, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vamos lá. Você acha que mandar uma pessoa se fuder é uma violação à honra e à imagem dessa pessoa? Claro, isso é evidente, é uma ofensa. Então, a primeira-dama comete uma ofensa contra o bilionário e empreendedor, empresário Elon Musk. Isso é evidente, não tem como negar isso, né? E não tem como arrumar um meio para dizer que esse é um fato excusável, desculpável ou passar pano. Não tem como. Foi praticada uma ofensa. E o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu sempre estou falando aqui dos limites à liberdade de expressão. Esses limites à liberdade de expressão são aplicáveis à direita, à esquerda, a qualquer um. Seja o mais extremo esquerdo, o mais extremo direita, todo mundo tem que respeitar a Constituição e a nossa legislação. Então, ela acabou de cometer uma ofensa contra um estrangeiro. Agora a gente vai lá no Código Penal. Por quê? Nem tudo que é ruim ou nem toda ofensa vai se consistir em uma infração penal, um crime. Então, às vezes, você tem um ato que ele é ruim, um ato que ele é proibido pelo sistema penal, ou ele não é admitido pelo ordenamento jurídico como um todo, mas não é crime. São atos ilícitos, mas não são crimes. Nesse caso, me parece que seria o crime de injúria. Essa é a minha opinião. Se você pensa diferente, inclusive, eu gostaria que você comentasse aqui no campo dos comentários. Mas eu acredito que se trata de uma injúria. O que diz o crime de injúria? Veja comigo como é que está disposto aqui no caput do artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Parte da doutrina e também da jurisprudência entende que quando você manda alguém se fuder, né, e foi isso que ela disse, né, vai se fuder. Quando você utiliza essa expressão, você ofende a dignidade de uma pessoa, você ofende o decoro, injuriando ela. Portanto, visivelmente trata-se de um crime descrito aqui no artigo 140 do Código Penal. Portanto, é possível estabelecer isso como premissa ou como afirmação. Janja comete injúria contra Elon Musk. Tranquilamente. Aí a gente carece de ter atenção aqui para as disposições que são comuns a essas infrações penais e no que diz respeito ao oferecimento da representação ou não. O artigo 145 traz a seguinte informação para a gente. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. O que isso significa dizer? Significa que nos crimes que estão previstos aqui, entre o 138 ao 140, que inclui os crimes contra a honra, por exemplo, a pessoa que comete essa infração penal só vai ser processada se o ofendido, de uma forma geral, tem exceções, mas só vai ser processada de forma geral se o ofendido representar. Então, para que haja o início de um procedimento contra a mulher do atual presidente Lula, é necessário que o Elon Musk ofereça uma queixa-crime. Arruma um advogado aqui no Brasil, inscrito nos quadros da OAB, e ofereça uma queixa-crime pela prática de injúria contra a Janja, dando início, então, a um processo penal dentro do Brasil. Claro, se o magistrado receber, se ele receber essa demanda. A questão é justamente essa. É possível que agora, diante da prática desse fato contra o Elon Musk, ele venha e processe a Janja. E, claro, sendo um estrangeiro, aí ele tem que ser válido e observar todos os direitos que qualquer pessoa no Brasil teria direito, como o próprio artigo 5º caput da Constituição é capaz de nos conferir essa ideia. Para a gente finalizar, trago para você aqui só o parágrafo 2º do artigo 141 do Código Penal, logo depois do crime de injúria. Ele diz, olha, se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena, aplica-se em triplo a pena. Agora veja só, ali foi cometido pelas redes sociais. Claro que apesar dela não ter divulgado, ela mesma cometida através das redes sociais, ela sabia que estava numa transmissão, todo mundo gravando, e portanto tem que ser responsabilizado dessa forma. Parágrafo 2º do artigo 141. Se é cometido através, ou divulgado através das modalidades das redes sociais, aplica-se em triplo a pena. E aí você pega a peninha aqui, do 140, que é de 1 a 6 meses, você pode entender que seria o seguinte, 3 meses a 1 ano e meio de detenção, beleza? O que você acha a respeito disso? Você acha que isso aí, de fato, pode consistir em uma infração penal? Você acha que o Elon Musk vai se dar ao trabalho de processar a Janja pela prática dessa injúria? Será que ele vai acionar a legislação civil, o Poder Judiciário brasileiro, para uma reparação civil, uma indenização por dano moral, por ofensa?
Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!